Diz então o Evangelho de Mateus para nos contar como começa a missão política de Jesus ao serviço do reino, reinado de Deus, não ao serviço nem do templo, nem do poder económico ou financeiro, nem do poder imperial. Impelido pelo Espírito, Jesus voltou para a Galileia e a sua fama propagou-se por toda a região. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Veio a Nazaré, onde tinha sido criado. Já só este bocadinho inicial. O Espírito, impelido pelo Espírito, não é impelido por poder, por ambição de nenhuma espécie, nem mandado por nenhum poder central, nem pelo templo, nem pelo sumo sacerdote da época, nem pelo imperador. Ele não vai em nome de poderes nenhum, nem sequer em seu próprio nome. Ele vai impelido pelo Espírito Criador de Deus, que o habita, como nos habita. Assim a gente deixa ele trabalhar e fazer em nós o que quer fazer. Só que a gente obedece a outros sopros, a outros espíritos. Somos impelidos por outros sopros, por outros espíritos, que não o de Deus Criador. Somos impelidos pelo do ídolo, pelo espírito, pelo sopro do ídolo, que esse sopra forte, derruba quase toda a gente, consegue derrubar quase toda a gente, fazer com que toda a gente lhe obedeça, execute os seus projetos, as suas vontades, as suas ambições. Jesus não, impelido pelo Espírito. Homens, mulheres, século XXI, com este Jesus, século XXI, é para sermos mulheres, homens assim. Em igreja e sem ser em igreja, aliás, as igrejas se calhar estão um bocadinho a mais, ou um pedaço a mais, porque o que existe é a humanidade, o que existem são seres humanos, e que devemos entender-nos entre nós, e todos conduzidos pelo mesmo Espírito, que é este Espírito Criador, para nos tornarmos humanos uns com os outros, aprendermos uns com os outros a ser humanos e plenamente humanos, uns com os outros, uns para os outros. Impelido pelo Espírito, voltou para a Galileia, porque o Mateus tinha dito que ele tinha estado no deserto. É uma forma de dizer que regressa, que vai iniciar a missão na Galileia, longe do templo de Jerusalém, fica muito longe da Judeia. E a sua fama propagou-se por toda a região. Depois diz, ensinava nas sinagogas, que eram os locais onde todos os sábados os judeus, e Jesus é judeu, onde os judeus se reuniam, como agora os católicos, os mais devotos, ainda o fazem, mas agora é ao domingo ou ao sábado de véspera, como na chamada missa vespertina, se reúnem nas igrejas paroquiais. Naquele tempo, no tempo e na sociedade de Jesus, século I, era nas sinagogas, os locais de reunião, basicamente para escutarem a lei e a palavra, era na sinagoga. Só que é um dado interessante que aqui diz, é que Jesus ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ensinava nas sinagogas, quer dizer, Jesus ia à sinagoga, mas não ia como um simples fiel, como um outro judeu qualquer ia, que chegava lá, e o chefe da sinagoga, e os que tinham ofícios para isso, e poderes para isso, é que estavam lá para ensinar, na sinagoga, estavam credenciados para o poderem fazer. Jesus sem credenciais nenhumas, sem credenciais nenhumas, um judeu que anda impelido pelo Espírito, chega à sinagoga e começa ele a ensinar. Quer dizer, em vez de ser ensinado, ensina. Isto é uma ousadia espantosa. Situemos-nos na época histórica e no país e vemos que isto é uma ousadia. Então, entra na sinagoga, que tem um chefe, como agora
se entra numa igreja paroquial que tem um pároco que lá manda, é o único que fala, do princípio ao fim, e Jesus é como se agora entrasse e fosse dar. Hoje quem fala sou eu. Quem vai ensinar sou eu. Mas mostra-me lá as tuas credenciais para ensinar. Não, eu estou aqui, pároco, porque o bispo me nomeou, me mandou, me pôs aqui. Fui enviado por ele. Não, mas é que eu vim enviado pelo Espírito de Jesus. Eu vim enviado pelo Espírito e, portanto, tenham paciência. Quem vai falar sou eu. E Jesus começa a ensinar. Quer dizer, em vez de ser ensinado, ensina. Vai às sinagogas não para ser ensinado, mas para ensinar. Isto as igrejas também nunca nos dizem. Porque querem sempre dizer, veja como é um judeu cumpridor, que ia sempre também à sinagoga, vê. Só que não dizem que ele ia lá subverter aquilo tudo. Portanto, ia subverter o que estava instituído. Porque tudo o que estava instituído era para oprimir as populações e não para as libertar. Era tudo idolatria e não era humanidade em desenvolvimento. Não ajudava a crescer o humano nos seres humanos, mas pelo contrário. Tentava descriar, diminuir, submeter, subjugar o que havia de originalidade em cada ser humano. E depois diz, veio a Nazaré, quer dizer, dentro da Galileia, Nazaré, a tal aldeia que não vinha no mapa, na altura, veio a Nazaré onde tinha sido criado. O Evangelho de Lucas não quer dizer onde tinha nascido e criado, e sido criado, mas efetivamente foi lá também que Jesus nasceu. Veio a Nazaré onde se tinha criado e segundo o seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga. Quer dizer, era costume ir, mas ia para ensinar. E, portanto, segundo o seu costume, também entrou no dia de sábado na sinagoga lá da aldeia dele e levantou-se para ler. Quer dizer, lá está, torna ele, chega ali e diz, agora quem vai falar sou eu. Quem vai fazer a homilia sou eu. E não o chefe da sinagoga, não os outros que estavam destinados para aquele dia a fazer esse serviço, a fazer esse trabalho. E não consegue, efetivamente, também já era um pouco costume na época, o atrevimento não é assim tão grande, porque normalmente quando alguém chegava de novo, depois de alguma ausência, e Jesus vê-se que já tinha estado ausente um tempo, da sua terra, da sua aldeia, também havia um bocadinho essa diferença de entregar, dar a oportunidade a quem estava de passagem, ou chegava de novo, de lhe darem a palavra. Pois. E então Jesus levanta-se para ler. Mas aqui a narrativa está de tal maneira que dá a entender que quem toma a iniciativa é o próprio Jesus. E depois, perante o facto consumado, o chefe da sinagoga não teve como contrariar e, portanto, aceitou-se, também ficou surpreendido, deixa ver o que é que vai acontecer. O que é que o Jesus, lá o filho de Maria, vai a que fazer o carpinteiro? O que é que ele vai fazer? O que é que ele vai dizer? O que é que ele tem para nos dizer? Surpreendente. De novo. E entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. E Jesus, entregaram-lhe o livro, que era em forma de rolo, na altura. E Jesus desenrolou o livro, portanto estava em rolo, e andou à procura, de um texto do profeta Isaías. Ele não abriu assim ao caso, nem foi o que estava marcado para aquele dia. Não, ele andou à procura, desenrolou até encontrar o texto, uma referência que estava no profeta Isaías, no livro do profeta Isaías, no rolo do profeta Isaías, para proclamar, fazer a leitura dessa passagem. Isto é muito bonito, porque não é o texto que estava no missal, é o texto que Jesus vai procurar para aquela circunstância concreta. Ele ia começar a inaugurar a sua missão e, portanto, não tinha de dizer que missão é a sua. E acha que já está anunciada em Isaías. E é isso que vai fazer. Já perceberemos.